Bom dia, paz do Senhor. Hoje iniciando o nosso quarto dia de oração. Já passamos aí 3 dias, chegamos no quarto e vamos até o sétimo dia, essa semana toda de oração. Hoje teremos um convidado para trazer uma mensagem para a gente e no final vamos fazer uma oração e encerrar a live. Então compartilha, envia para o seu amigo essa live que vai ser uma bênção. Vamos receber mais uma porção da parte do Senhor nesta manhã. Paz, meu amigo. Paz de Jesus, meu amigo. Tudo bem? Saudações, bênçãos e de paz a todos nós. Amém. Como vai o seu dia? Como vai sua manhã? Tudo bem, graças a Deus. Estamos iniciando da melhor forma essa semana, né? Graças a Deus, meu amigo. Quinta-feira já pela manhã, na presença de Deus em espírito de oração, né? Amém. Verdade. Glória a Deus. Você vai trazer uma mensagem aí pra gente hoje? Sim, perdão, o celular caiu aqui. O Salmo de número 23. Que bênção. Terrilinho, o livro dos Salmos, né? Sim. O número 23. Recordando até um dizer bem posicionado por você há uns dias atrás no Congresso dos Varões lá na nossa igreja, né? É. Você fez uma introdução interessante a respeito da origem dos salmos, né? Os salmos que são órfãos, aqueles que não têm autoria. Boa parte dos salmos são de Davi. Outra parte do sábio Etan, do sábio Emã, os de Asaf, né? E daí por diante, os filhos de Coré. Alguns, um de Moisés, outro de Salomão. Então, esse acervo de salmos, né, de cânticos e de hinos que eram para ser entoados com instrumento de corda, fazem todos esse acervo fazem um livro de salmos, né, que os judeus chamam de Terrilim, né? E o 23 é o Salmo de Davi, até chamado de textuário dos cristãos, né? O crente e o seu textuário. Acho que todo mundo conhece o Salmo 23, né? Só que o Salmo 23 ele tem uma profundidade muito grande, né? Em todo o seu aspecto poético e inspiração divina, né? O contexto se dá com Davi preso em oásis e sendo oprimido pelo exército inimigo, que no caso é o de Saul. Sua vida ali está em xeque, né? Ele está correndo risco de morte nesse momento, né? E diante de toda a situação, a gente às vezes está. Quantos de nós não estamos, né? Como Davi num oásis, né? Correndo risco de vida, cercados pelo inimigo. Mas uma coisa interessante acontece aqui. E Davi, melhor do que ninguém, né? Por entoar esse louvor, esse cântico, ele mostra para nós, através dessa melodia, desse Salmo número 23, o que Deus ele é para a sua ovelha, o que Deus ele é para o seu escolhido, para o seu povo. É muito interessante. Então ele vai começar assim, é um pastor falando com o outro, tá? Aqui é uma situação de extrema confiança. Pode riscar aquela listinha de desgraça que você já deve ter visto algum pentecostal falar, de que não faltará não sei o que, tal. Esquece isso daí. O momento de perseguição, de dor, de angústia é real. Só que o psicológico de Davi, ele está fundamentado em um prisma. O Senhor é meu pastor, propriedade minha. Eu sou ovelha dele. E como Davi também foi pastor de ovelhas, então ninguém melhor do que ele para fazer um contraste em questão do homem e o seu Criador, de Deus e de sua criação, dos seres finitos com o ser infinito,
da ovelha com o seu pastor. O número 1 já diz assim: o Senhor Adonai é o meu pastor. Ele usa o pronome de possessão aqui, né? Ele é meu pastor, eu sou a ovelha do seu aprisco. No livro de Gênesis, Deus se apresenta a Israel como pastor de Israel. No Novo Testamento, Jesus, ele arroga esse título assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O pastor Jeová enviou o pastor Jesus para morrer pelas ovelhas dele, que somos nós, com o plano de salvação. Ele começa: o Senhor é possessão minha, meu pastor, eu sou ovelha do seu aprisco. Esse termo aqui, nada me faltará, no original é não faltará. Sua presença em momentos de dificuldade, de dor, de alegria, tanto na formatura como na forca, Deus está lá. Por quê? Porque ele é um pastor. O pastor nunca ele vai se afastar do rebanho dele. Deu para você entender? O pastor sempre está próximo com o seu rebanho. Se você vê no Salmo 121, Deus é um guarda que não dorme. Ele sempre está acordado, protegendo e zelando pelas suas ovelhas, pelo seu aprisco. Então, quando ele fala não faltará aqui, é a sua presença, entendeu? A estadia de Deus do pastor próximo da sua ovelha. Ele está com a ovelha dentro do aprisco, ele está conduzindo a ovelha para fora do aprisco, ele que leva a ovelha para se alimentar, ele que leva a ovelha para saciar a sua sede, e ele é o mesmo que também traz proteção para a sua ovelha. Então já inicia: o Senhor, um pastor falando para outro, é meu pastor, não me faltará, ou nada faltará. Então, Davi está dizendo, como ovelha, para o pastor Jeová: assim como eu fui uma ovelha e eu cuidei bem do meu aprisco, eu cuidei bem do meu rebanho, o Senhor é o pastor que vai cuidar muito bem do seu rebanho. Então nós temos aqui um pastor que não dorme, que é um protetor fiel, que a sua presença é uma estadia de 24 horas junto conosco cotidianamente. Por isso que Jesus disse: eu estou convosco até a consumação dos séculos. É o pastor que não se afasta do seu rebanho. Isso é um alento para a nossa alma. Pode acontecer o que for, meu amigo, mas o nosso pastor está com a gente todos os dias, em toda a fração dos nossos segundos aqui na Terra, né? Aí o número 2, ele diz: ele me faz repousar em verdes pastos. Ele me guia para águas tranquilas. Davi, quando levava o seu rebanho para se alimentar, ele procurava ali próximo à Palestina vegetação pura e pasto verdejante. Por que verdejante? É um contraste da pastagem amarela seca. O sol de Israel, ele no dia batia de 40 graus, às vezes acima. Pela força do calor, muitos pastos ficavam secos, né? Com a força do calor, aquela pastagem verde ficava amarela. E quando essa força de calor que batia junto da pastagem secava ela, ela perdia os nutrientes. Então Davi foi bem claro em enfatizar: eu fui um pastor que levei minhas ovelhas para comer num pasto verde. E a alimentação verde de um pasto verdejante trazia nutrientes para dar força para as ovelhas. Ou seja, a diferença é daquele que envia suas ovelhas para se alimentar num pasto verde ou numa pastagem seca, aquela amarelada, sem nutrientes, que não dá vigor, que não dá vida. Então, o Senhor é um pastor que alimenta a alma com uma pastagem verde, totalmente nutritiva. Isso dá força para a ovelha. O que fortifica na fé o servo, o filho, a ovelha do pastor Jesus? É uma boa alimentação. O bom pastor leva a sua ovelha para comer em pastos verdejantes. Dá um alimento sólido,
nutritivo, no qual ela consegue permanecer de pé. O que Deus falou para Elias? Come e bebe, porque longa é a sua caminhada. Coma pão, há nutrientes, porque você precisa permanecer de pé. O que faz a ovelha ficar de pé é a palavra de Deus. O desgaste das lutas, o desgaste da sua caminhada, de tudo quanto que você passa, de toda essa tribulação que uma ovelha possa passar, o melhor para ela permanecer de pé e não ficar prostrada é se alimentar da palavra de Deus, que é o pasto verdejante, é o que vai nutrir a alma dela e ela vai conseguir continuar sua caminhada seguindo o seu pastor. Nunca esquecer, o pastor sempre está à frente e é o pastor Jesus que leva a ovelha para comer uma pastagem nutritiva, oposto da pastagem seca. E por essa manhã é o que eu tenho a dizer a todos nós, que o Senhor Jesus e o Espírito de Deus, o Deus nosso Pai, ele tem uma boa alimentação para nossa alma. Ele continua dizendo que ele leva as ovelhas a águas tranquilas. Se você for pesquisar a respeito da ovelha, você vai ver que além de ser um animal míope, ele é um animal muito agitado, sabe? Ela pode, ela pode a qualquer momento desviar o seu caminho, o seu passo. Ela tem muito medo, entendeu? Qualquer coisa pode deixar ela agitada. Isso aqui simboliza a agitação no mundo espiritual. Por que que o pastor dá uma alimentação, um pasto verdejante para se alimentar bem e em seguida leva ela a águas tranquilas? O oposto daquelas águas correntes. Por quê? Porque ele sabe que a ovelha precisa de descanso. Quanto melhor o ambiente for, mais calmo, mais perene, melhor é para a ovelha. Elias estava dentro de uma caverna e ele testificou que de lá ouviu um furacão, como ventos, ouviu fogo, só que a voz de Deus estava em uma brisa suave, porque Elias também era uma ovelha. E eu e você, às vezes, com a perturbação, com a tribulação e a agitação das coisas diárias que passamos, principalmente no mundo espiritual, nós queremos alento, descanso e tranquilidade. Então, diante de todos os aspectos que você está passando, está nos vendo nesse momento, não sei como anda a sua vida, mas Jesus hoje te traz a tranquilidade, uma água tranquila, um ambiente de paz, oposto de guerra, o oposto do estresse. O Espírito de Deus, ele visita seu coração e a sua mente para te dar paz, te dando uma boa alimentação e te colocando em um ambiente de águas tranquilas, um ambiente de paz. Aí depois no número 3 ele fala, refrigera a minha alma. Você viu, ela já se alimentou, ela está sendo guiada por um ótimo pastor que não erra, que não falha, que é eterno. Ela está em um ambiente de paz, em águas tranquilas, e agora a sua alma é refrigerada. Por quê? Quando os pastores pegavam o seu rebanho, os conduzia para a alimentação e para a bebida, no caso a água, quando chegava no período do meio-dia ali em Israel, independente do caminho que eles pegavam, o zênite do sol ali estava no seu maior esplendor. Então, os raios solares eram extremamente fortes. Então, era um período abafado, muito quente, esse período. Só que, se você olhar para o norte de Israel, tem um monte chamado Hermon. E o comprimento dele é acima de 2.000 pés de altura. E no período da noite, lá, a temperatura cai drasticamente. No dia, aumenta. Pela noite, cai. E o que acontecia, segundo alguns estudiosos, supostamente, em cima do Monte Hermon, isso aqui é até um contraste incrível da natureza. Porque um lugar está muito quente e um lugar está muito frio. Então, em cima desse monte, no cume dele, havia grandes quantidades de neve lá. Isso que dizem alguns historiadores. Então,
Pelo fato desse monte estar um pouco afastado e faz esse contraste climático, quando o pastor conduzia a ovelha, ela estava debaixo de um sol escaldante. Só que um vento vinha lá do norte, e esse vento passa pelo Monte Hermon. E o que tem em cima do cume do Monte Hermon? Grande quantidade de neve. Então, esse vento, por mais que pudesse ser abafado, passava por essa neve que estava se derretendo ainda. É um contraste incrível da natureza aí, só Deus pode explicar. E soprava sobre as ovelhas e o pastor uma brisa suave, refrigerada, um vento não quente, abafado, um vento fresco. Quando Israel saiu do Egito, à noite, uma coluna de fogo para aquecer. De dia, uma nuvem para soprar, brisa suave. O calor das lutas pode estar sufocando a alma de alguém que está assistindo aqui. Mas olha só que interessante. Diante de todo esse clima que está abafado, o Espírito de Deus vem com uma brisa suave para refrigerar a sua alma. Refrigério vem de frescor. Tá muito quente, tá muito abafado, você não tá aguentando. Mas esse frescor do Espírito Santo, essa brisa suave de Deus vai bater hoje, passar na sua vida, nas nossas casas, aonde estivermos, para nós termos aquela refrescância da presença de Deus e o calor das lutas serem jogado por terra. Deus tem tudo preparado para nós. Deus tem um escape para tudo. Deus é perfeito no que ele faz. Esse pastor, ele tem tudo planejado e nada, todos os detalhes, ele cuida de tudo. Olha só. Continuando, ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Todas as ovelhas eram guiadas por veredas. Algumas veredas, em seu fim, elas se desfechavam ou em pastos verdes, ou em um local onde tem pastagem amarela, ou em águas tranquilas, ou em ribeiros meio agitados. Só que o pastor que conduz essas ovelhas é um pastor justo, que conduz em uma vereda justa. Então, essas ovelhas, elas têm como guia o seu pastor justo e fiel. Deu para vocês entenderem? E também, uma coisa interessante, as ovelhas são guiadas em uma vereda justa por amor ao nome de Deus. Uma coisa muito interessante aqui é carregar o nome do Senhor, por amor ao nome de Deus. A palavra nome no grego, onoma, ela traz 3 significados: a identificação pessoal de uma pessoa, o caráter de uma pessoa e os feitos dela. Esse guia é justo, oposto da injustiça. Essa vereda é justa, oposta da injusta. E ele faz isso pelo amor do nome de Deus. E o nome de Deus, o caráter dele é revelado como o Deus da justiça, o Deus do amor, o Deus da provisão, da providência, o Deus que cuida, o Deus que guarda, o Deus que está perto, ao mesmo tempo que está sentado no seu trono longe, ele está aqui conosco. Ele é incrível. E os seus feitos, o nômade grego também traz os seus feitos, os feitos de Deus. Se a ovelha estiver diante de um mar sendo perseguida, ele abre o mar para ela passar e esse rebanho não ser morto. Todos os feitos de Deus são explicitamente aqui colocados para que todas as ovelhas do seu aprisco saibam. E isso tudo é por amor ao nome de Deus. Estamos sendo guiados por um pastor para se alimentar bem, com uma pastagem verdejante e nutritiva. Vamos descansar perto de águas tranquilas. Vamos ter a nossa alma refrigerada pelo vento, pelo frescor do Espírito de Deus. Estamos sendo conduzidos em um caminho de justiça, de vida e de paz, que é o caminho, a vereda que Deus designou para que nós estejamos, e Ele é o nosso guia. E Ele faz tudo isso
para a glória do seu próprio nome. E isso é incrível, interessante demais. Aí o número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui termina a primeira parte desse salmo. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte. Porque quando os pastores saíam com as ovelhas, possamos se dizer ali que o itinerário deles, que a logística deles, às vezes, para encontrar uma pastagem verdejante, mesmo eles sabendo, às vezes eles passavam por alguns vales escuros. E nesses vales escuros corriam certos perigos. Um desses tais perigos era animais selvagens e ladrões. Então, o pastor ia munido de 2 instrumentos. Olha só, 2 instrumentos de proteção à vida das ovelhas. O primeiro é um cajado. Quando a ovelha caía em algum buraco, ela ia algum pedregal e ela ficava lá embaraçada ali, ele pegava o cajado pelo pescoço, puxava ela de volta. Porque é muito fácil uma ovelha se afastar. Mas ele utilizava um dos seus recursos, o cajado. E o salmista foi bem claro, esse cajado consola, esse cajado me conforta. Isso é para proteção pessoal da ovelha. E quando o aprisco era atacado por algum animal selvagem, o pastor usava a vara, que era um outro tipo de instrumento, um material um pouco mais pesado. E ele defendia a ovelha atacando o animal selvagem ou ladrão com a sua vara. Ou seja, a ovelha se sentia protegida pelo seu pastor. Na parousia, no capítulo 19 do Apocalipse, quando Jesus voltar num cavalo branco como um conquistador, João foi bem claro em dizer, ele tem uma espada aguda que sai da sua boca e ele vai reger as nações com vara de ferro. Um instrumento que o pastor utilizava para confrontar e enfrentar qualquer tipo de perigo que pudesse vir contra suas ovelhas. Olha que coisa interessante. Deus tem um cajado para te consolar, para te proteger, e quando o inimigo vier te atacar, ele tem uma vara para confrontá-lo. E olha só, o pastor ele nunca perde uma peleja, nem contra um animal selvagem e nem contra um ladrão. Porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Cristo, seu Cristo, ele é o cavaleiro que está no cavalo branco, é o conquistador que vai vingar os nossos irmãos e protege o seu aprisco. Isso aqui é incrível demais. Agora, nós temos o 5 e o 6, que entra em um outro aspecto. Entra no aspecto de o anfitrião e o seu convidado. Terminamos do 1 ao 4, em uma análise breve e rápida, e vimos a proteção e o zelo do pastor para sua ovelha. Davi está preso, mas está salmodiando, louvando a Deus, se lembrando do tudo que ele fez pelas suas ovelhas e o que Deus faz pelas suas ovelhas. Agora o 5 diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo até que o cálice se transborda. Foi bem claro em dizer que o contexto se dá em um oásis. Ele está cercado. E agora ele está sendo convidado por um anfitrião para repousar em sua casa. Em primeiro lugar, o anfitrião, assim, quando o convidado adentra, o anfitrião unge a cabeça dessa pessoa com óleo, com unguento. Isso era normal na cultura judaica até. Ele pede para preparar uma mesa que é um que os judeus acreditam pacto de Maná, uma aliança. Existem 2 pactos. O pacto da mesa, que é o da aliança, o pacto de Maná, e o pacto de sangue, que é no quarto, na cama, onde os cônjuges estão um no outro. E também, em um outro aspecto, quando a ovelha ia se alimentar da pastagem, sabe que o pastor também carregava? Ele carregava um odrezinho com óleo. Por quê? Porque quando a ovelha ia se alimentar, ela machucava o focinho, causava algumas feridas por causa das pedras, as pedrinhas e tal. Acontecia muito disso. E ela ficava inquieta. E com essas feridinhas, umas moscas ficavam pousando em cima das feridinhas delas, causando um certo desconforto.
Nós temos as moscas aqui como símbolo maligno de Baal-zebub, que Jesus disse. Uma opressão do mal. A ovelha está com o narizinho ferido. Ou seja, ela está sendo oprimida pelo mal. O pastor pegava o óleo, isso é incrível, e passava no focinho dela. Quando a mosca vinha o forte cheiro do óleo que estava sobre as feridas da ovelhinha no seu nariz, afastavam elas. Então elas não pousavam, não se sentia mais desconfortável. Tá vendo? O pastor, ele cuida até das feridas. Deu para você entender? E a opressão, ela sai, ela vai embora. Por quê? Porque o óleo da unção de Deus que está na sua vida cura as feridas do seu coração e afasta o mal da sua vida. Isso é muito interessante. Preparar a mesa na presença dos seus inimigos. Isso também é uma coisa fantástica. Já que ele está cercado, ele está dizendo: chame os meus inimigos, todos eles, pode fazer uma fileira, faz uma roda, mas por favor, Senhor, coloca uma mesa aqui e mostra para todo mundo que eu tenho aliança contigo. Então os inimigos têm agora noção e certeza de que por mais que estão perseguindo Davi, eles estão perseguindo um homem que tem aliança e compromisso com Deus, porque ele não está sentado sozinho nessa mesa. O anfitrião está sentado com ele. Não importa quantos são o exército que se levanta contra ti. Deus colocou uma mesa para que eles vejam que o Senhor tem pacto contigo, aliança com você. E se estão tentando intentar o mal contra você, é melhor pensar duas vezes. Porque quem está sentado na mesa com você não é o Anderson Silva, não é o Mike Tyson. É Jesus de Nazaré, o conquistador de todo o universo. Isso é fantástico. E para finalizar aqui, ele fala que o cálice se transborda, né? Que é o Salmo 133 ali no caso. Mas para finalizar, o número 6 diz assim: certamente, é uma certeza, a bondade e a misericórdia me alcançarão ou me seguirão por todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. A bondade e a misericórdia vão passar a perseguir ele. Ele vai estar tão envolvido com o anfitrião aqui, que fez aliança com ele na mesa, que a essência do anfitrião passa para o convidado. E quando o convidado sair dessa audiência sagrada e santa, quando a presença do Espírito de Deus estiver com você, a bondade e a misericórdia vão te seguir. Você vai e a bondade e a misericórdia vão atrás te seguindo. Isso é uma coisa fantástica. A bondade e a misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. E agora ele entra numa parte escatológica. Quando se findar meu tempo aqui na terra, eu vou habitar, vou morar com o Senhor na casa dele para todo o sempre. Ou seja, não importa quem está cercando Davi, ele é uma ovelha cuidada e bem protegida. E ele é um convidado que está sobre os cuidados de Deus. E a bondade e a misericórdia de Deus estão seguindo os passos dele todos os dias da sua vida, moldando o seu caráter e fazendo com que o Espírito de Deus, a presença de Cristo, esteja na vida dele por todos os séculos sem fim. Isso é muito interessante. Quando você lê Mateus no final e você lê Marcos no final, você vê que quando Jesus ascendeu ao céu, ele disse para os discípulos irem. E o escritor, bem claro, transcreve lá: e os discípulos e o Senhor os acompanhavam. Isso é muito interessante. Davi vai e a bondade e a misericórdia o acompanha. E o escritor do Evangelho de Marcos, o próprio João Marcos diz: e iam os discípulos e o Senhor os acompanhavam, confirmando os milagres. Ou seja, você vai, Jesus está com você. Aonde você estiver, o seu guarda, o seu pastor está com a sua presença em todos os momentos da sua vida. Ele é meu pastor e não faltará. Ele sempre está presente. É igual aquele aluno que falta na escola, quando faz a chamada: fulano, faltou.
esse aqui nunca falta na escolaridade da sua vida. Deus abençoe, meu amigo. Amém, meu amigo. Glória a Deus. Que palavra abençoada, hein? Glória a Deus. Que o Senhor continue te usando aí grandemente nesse ministério de fazer o ID. Obrigado por ter aceitado esse convite. Foi uma bênção. Satisfação, meu amigo. Vou fazer uma oração aqui agora para a gente encerrar essa live. Tá. E vamos seguir. Que o nosso dia seja abençoado, né, meu amigo? Que o bom pastor nos conduza. Sim. Nós estamos sobre a tutela dele, né? Ele é nosso guia, né? E esse dia vai ser conduzido por ele, né? Amém. Conduzido com uma boa alimentação já pela manhã e com tranquilidade no restante do dia, sabendo que por mais que sejamos cercados, ele está conosco. Amém. Não há o que temer. Amém. Amém. Vou fazer uma oração então aqui agora para a gente encerrar. Vamos. Por favor. Jesus, queremos te agradecer nesta manhã por este momento, Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Jesus, nesta manhã, que tu possa vir visitar, Senhor, visitar todas essas pessoas que estão aqui assistindo, visitar quem vai assistir depois, Jesus. Que tu possa, como diz na tua palavra, continuar sendo esse bom pastor